Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui do Tempo e Dinheiro. Agora nós vamos falar sobre as perspectivas, vamos falar sobre expectativas, na verdade, sobre o mercado do boi gordo em 2024. 2023 ficou aí com uma amarga lembrança, né, com uma amarga lição com relação aos preços, principalmente da arroba do boi gordo. Para muitos pecuaristas, a conta não fechou. Só no finalzinho agora desse ano 2023 começou a esboçar uma reação, mas estava ali de lado, né? Ia para um lado, para o outro, subia um pouquinho lá na B3, depois recuava. E o que esperar de 2024? Nós vamos agora conversar sobre o mercado do boi gordo, sobre expectativas para 2024 com Iberville Neto, que já está conosco. Iberville, mais uma vez, obrigado pela participação. Tudo bem? Olá, Braga. Olá a todos. É um prazer. Tudo bom. Ótimo. Iberville, esse mercado 2023 nem precisa resgatar todas essas informações, chegou ao fundo do poço. O que esperar agora para 2024? Braga, na nossa visão, 2024 pode ser um início de uma redução da oferta de bezerros, tá? E por quê? Porque entre 21 e 22 a gente teve praticamente estabilidade do volume de fêmeas em reprodução, pensando em fêmeas de corte. Esses dados foram estimados pelo CPE e pelas BIA, mas a gente teve uma redução do uso de IATF. E usando a IATF como um indicador do investimento geral na cria, na atividade, além, claro, do abate de fêmeas, a gente pode esperar que, como o rebanho foi parecido com o de 21, mas houve menos investimento, talvez as prenheses oriundas da estação de monta que começou em 22 sejam menores. O que eu quero dizer com isso? A estação que começou em 22, ela originou os bezerros que nasceram em 23 e serão desmamados em 24. Então, talvez isso resulte uma oferta um pouco menor de bezerros. Nós não acreditamos numa oferta muito enxuta, mas uma oferta possivelmente menor está no radar. E isso poderia firmar um pouco, dar algum gás para o preço do bezerro, estimular um pouco a atividade de cria e diminuir um pouco o volume de fêmeas que iriam para o gancho. Tá? Então, não esperamos que o bezerro exploda no próximo ano, mas talvez seja um início aí de uma mudança de cara, com o preço do bezerro ganhando um pouco de firmeza, evoluindo, e isso pode tirar um pouco de fêmeas do gancho, consequentemente, afetar a disponibilidade geral de carne, e mantendo ou diminuindo um pouco. Também não esperamos um enxugamento, deve ser um ano de oferta importante de carne, mas isso tudo vai indo na direção de um mercado um pouco mais firme na nossa visão. Bom, de alguma forma, antes falaram sobre essa questão até mesmo da estação de monta, do IATF, né, que você citou logo no começo. Eu queria só relembrar até contigo, né, porque nós estamos aqui desde 2022 acompanhando uma oferta de fêmeas, ou aliás, um grande volume de fêmeas indo para o gancho. Esse episódio de fêmeas em 2023 só repete, não em números, aquilo que aconteceu em 2022. Isso pode significar também, como você mesmo disse, o início de um novo ciclo, porque haverá sim uma disponibilidade menor de bezerros a partir de agora, que deve refletir finalzinho de 2024 e 2025. Isso, justamente, Braga, esse abate aumentado de fêmeas, ele é o alicerce de altas que virão nos próximos anos, né? A gente sempre fica com um pé atrás de tentar acertar a virada, mas eu diria que 2024 pode ser o ano no qual o mercado comece a ficar um pouco mais firme, talvez evolua um pouco. Não é um ano, na nossa visão, um ano de altas fortes, mas é um ano que já tende a ser ou pode ser um ano mais positivo do que os últimos, né? Do que 2023 nem se fala, porque essa queda que a gente teve de janeiro a agosto foi a pior aí do Plano Real, pelo menos. Agora, eu diria que o ano que vem pode ser um ano já de preços evoluindo, com possivelmente algum destaque até para o segundo semestre, se a gente tiver uma evolução de preços do milho, como tem se desenhado, que com essas dúvidas em relação à safrinha, tanto por questão de janela, como por questão de prolongamento do El Niño, né? Prolongamento não, manutenção desse El Niño ali até maio, nas últimas estimativas, está no radar um El Niño até maio, com o pico de pressão, o pico de desvio em relação à média histórica ali para a temperatura do Pacífico ainda por vir.
ainda em janeiro. Então, isso pode afetar, na nossa visão, produtividade de safrinha, consequentemente, impactando esse preço do milho. E o preço do milho impactado afeta a atratividade de confinamento, consequentemente, oferta no segundo semestre. É muita coisa na mesa ainda, muita coisa a se confirmar, ou a ir numa direção ou outra, mas é um desenho que, na nossa visão, seria razoável de acontecer. Esse milho mais caro, mantendo a oferta de confinamento relativamente contida. E não tem como dizer que não estão interligadas todas essa cadeia, né? Desde a produção de alimentos, milho ali, né? O confinamento, a produção de bezerros, o comércio varejista, que é uma outra história, ainda não teve o balanço do que aconteceu nesse período festivo, né? Vamos lembrar mais uma vez que também, quando você fala de 2024, são 12 meses, né? São 2 semestres, para resumir, né? O primeiro semestre você avalia que ainda a dificuldade possa ser muito grande, é lógico, fazendo com comparação àquilo que você tem acompanhado, né, com números, gráficos, estudos, não na bola de cristal. Primeiro semestre ainda deve patinar um pouquinho, preços, você disse que só deve se firmar a partir do segundo semestre, seria mais ou menos isso, Iberville? Eu diria que o segundo semestre talvez seja um avanço maior do mercado, mas o primeiro semestre a gente também tem alguns pontos aí de atenção que podem beneficiar a arroba. Vamos partindo da premissa que o bezerro evolua um pouco na sua precificação por uma oferta um pouco mais tímida, isso poderia diminuir a oferta de fêmeas e seria um ponto positivo para essa disponibilidade de gado, pensando em preço, né? Ponto positivo, ou seja, menos disponibilidade de gado no primeiro semestre, um ponto que poderia ajudar um pouco a arroba. Outro ponto importante é justamente o El Niño que a gente comentou pensando em milho, mas ele também afetou fortemente a qualidade das pastagens nos últimos meses, e se ele deve permanecer até abril e maio, segundo as projeções atuais, a gente está falando de um El Niño que vai pegar toda a safra de capim, todo o período de safra de capim no Brasil. E isso tende a diminuir a capacidade de suporte e diminuir a possibilidade de engorda. Eu não diria nem que a gente está falando de uma saída forçada de animais, porque essa saída, essa lotação ela já vem sendo ajustada nos últimos meses, por quem estava esperando que essa chuva começasse e não começou. Então, isso exigiu que muitos produtores tirassem um pouco mais de gado. Então, para frente, eu acho que o efeito acaba sendo mais benéfico do ponto de vista de atrasar essa engorda dos animais do que negativo por uma saída forçada. Eu acho que, claro, que a saída forçada, quando a seca chega, é uma coisa, mas como a gente está com uma seca se prolongando, chuvas abaixo da média, que também as chuvas voltaram em diversas regiões, mas a tendência é que elas ocorram abaixo da média em Brasil Central e região Norte pelo El Niño. Então, isso deve diminuir o potencial de produção de pastagens, consequentemente, o potencial de saída aí de arrobas desses pastos. E aí, na chegada de abril e maio, a gente deve ter aquela pressão típica de chegada de seca, né? Porque quando a gente fala de El Niño, a gente está falando de chuvas abaixo da média, mas não é uma ausência de chuvas. A seca vai chegar do mesmo jeito lá adiante, né? E essa questão toda, né? Você falava a respeito da alimentação, do milho, falando sobre expectativas de relação de troca, milho versus bezerro, enfim, versus arroba do boi gordo. Nós temos essa questão toda, né? Que deve ser levada em consideração, porque o clima, pelo menos nessa reta final de 2023, não vai ser tão diferente logo no começo de 2024, né? Apesar de que está começando a ter uma firmeza aí das chuvas em algumas regiões que não chegaram. Só agora que estão chegando no finalzinho, as pastagens ainda estão lá, uma situação muito complicada, e quando se fala de pastagens, a gente tem que lembrar mais uma vez também que a produção de milho vai ficar atrasada, né? Porque soja em algumas regiões, região centro-oeste, estado de Mato Grosso, por exemplo, em algumas regiões o atraso no plantio ou replantio de soja vai atrasar consequentemente também o milho safrinha, né? Que pode lá na frente também pesar mais ainda, né? Não se sabe ainda se vai ter uma recuperação ou disparada de preços também. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O que o produtor deve fazer, né? O que você falaria para o produtor diante dessa sinuca de bico? Braga, exatamente. Essa questão do milho, no último El Niño forte, semelhante ao que tudo indica, esse atual não vai ser tão forte como
como foi o 15-16, mas vai ser próximo. Então, a gente teve lá uma queda de 32% na produção, na produtividade da safrinha, na comparação com o ano anterior. Então, pensando, se o produtor tem o milho para comprar, se ele vai precisar de milho, talvez ir garantindo, seja pelo menos uma garantia de preços ou uma garantia da própria disponibilidade ali de compra mesmo, se ele tiver onde armazenar e etc., ou contratos, né? Seja uma estratégia, se ele vai precisar desse milho, na nossa leitura, o milho não deve dar muita folga, pelo menos até uma definição dessa safrinha, e se a safrinha surpreender positivamente, se ela surpreender negativamente, aí esse milho deve incomodar mais ainda. Pensando num produtor que trabalha de maneira mais extensiva, lembrar e dar uma olhada na situação de lotação dele, porque a gente não deve ter um cenário de chuvas dos mais promissores nos próximos meses, mais uma vez, devido ao El Niño. Então, isso pensando em Brasil Central para cima, né? Mato Grosso tem sentido muito, Goiás e etc. Fora os estados do norte, que são os classicamente afetados pelo El Niño. Mas seria mais nesse sentido de lotação, de saber que a lotação pode incomodar. Se ela estiver meio justa nesse período, ela pode continuar incomodando. Aí depende, claro, da curva de produção dele, do que ele produz, se tem bezerro terminando de nascer ou não, e assim por diante. Está aumentando a lotação, você tem percebido? A precocidade está aumentando também, porque a gente fala sobre precocidade quando se fala de novilhas, né? Também atender ao mercado chinês. Será que essa é uma tendência de aumentar ou diminuir também os meses para o abate desses animais, também visando o mercado interno? Qual é a tua opinião nesse sentido? Porque hoje a gente atende a exigência lá dos 36 meses, né, de abate para para os chineses, né? Será que a gente vai ter aí um abate também destinado ao mercado interno mais precoce ou não, Iberville? Braga, a tendência é o que a gente tem observado, é um aumento dos abates dessas categorias mais jovens, e aí quando a gente pega, por exemplo, o que aconteceu no ano passado e esse ano, só para exemplificar, que eu estou com um número mais na manga aqui, ó. A gente teve, o ano passado, um aumento de 16% do abate de vacas. Novilhas aumentaram 17%. O abate de vacas esse ano aumentou 21%. Novilhas aumentaram 31%. Da mesma forma, o abate de machos praticamente aumentou na casa de 2% o ano passado e esse ano. E o abate de novilhos, né, machos que eu digo, são bois. E agora novilhos, que seriam as categorias mais jovens, a gente está falando de um aumento no ano passado de 23% e em 22 de 23% e em 23 de 19%, considerando os primeiros 9 meses. O que eu quero dizer? Se os abates dessas categorias mais jovens estão crescendo mais do que das categorias mais zeradas, isso quer dizer que a média de abate está diminuindo no Brasil. Isso vai, por uma necessidade desse gado que vai ser enviado à China, né, dessa carne oriunda de um gado que vai ser enviado à China, também pelos programas de qualidade que a gente tem para atender o mercado doméstico, que gradativamente tem ganhado espaço. Outro ponto também, Braga, é que a gente tem Coreia do Sul e Japão no radar, pensando na abertura desses mercados. O Japão até abriu para carne enlatada recentemente, o mercado para nossa carne enlatada, que não é o foco, assim, não é o que vai mudar o mercado, mas quando a gente falar de uma abertura para carne bovina in natura, Japão e Coreia do Sul eles são o terceiro e o quarto os maiores importadores de carne do mundo. Então a gente tem China, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. O Brasil exporta para mais de 100 clientes, mas dos 4 principais a gente só acessa 2. E por que eu estou chegando isso, puxando para o assunto da idade? Porque o Japão até 3 anos atrás, 4 anos atrás, exigia animais com até 30 meses dos Estados Unidos. Então, quando eles começarem a comprar nossa carne, provavelmente eles vão comprar animais jovens, eles não vão vir aqui comprar descarte nem vaca velha. Deixa eu só fazer um adendo, inclusive foi um engano, né? A questão toda dos animais jovens. Eu falei 36 meses, eu estou aumentando 6 meses
né, para esses abates aí destinados aos chineses. Vão brigar comigo daqui a pouco, né? 30 meses, 4 dentes incisivos, né? Isso. Esse é o abate para os animais. 30 meses, esses animais que vão para a China, só para fazer essa correção em tempo, né? Porque depois que fosse para o ar, falava, ô Braga, você fala todo dia isso, não está lembrando dessa informação? O Iberville vai precisar puxar a tua orelha? Mais ou menos isso. Agora, Ibe, quando a gente fala sobre exportações, China relembra e, né, resgata exatamente essa questão das exportações. A expectativa de que esse 2023, ainda não saíram os números finais, mas tenhamos um novo recorde, né, nas exportações. Isso deve acontecer em 2024? A demanda mundial por carne deve aumentar? Os chineses vão continuar ali buscando uma carne produzida, um bifinho aqui produzido no Brasil ou não? Braga, nossa expectativa é positiva para os embarques. A gente tem diversos pontos aí que podem colaborar com os embarques. A gente tem México abriu o mercado para nossa carne esse ano e ainda está começando a comprar. A gente tem Indonésia que aumentou a cota de carne brasileira. Esse ano não comprou porque compra muito da Austrália. A Austrália está com o preço lá embaixo. Estados Unidos vão entrar em 2024 com o menor rebanho da série, ou seja, menos concorrência no mercado internacional e mais e mais avidez pela nossa carne, possivelmente, a gente sempre fica na torcida para uma abertura maior de cotas ali, a gente entra no mercado americano com cotas, Japão, Coreia do Sul como possibilidades, e China, o USDA fala que eles vão comprar 3,5 milhões de toneladas de carne bovina in natura não, carne bovina geral no ano que vem. Este ano, a projeção do USDA é de 3,6 milhões de toneladas, ou seja, a gente está falando praticamente do mesmo volume comprado em 23. Então, a nossa expectativa é positiva para o comércio global. O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a projeção é que o Brasil ganhe espaço no comércio internacional, passando de 23,4% de share entre os exportadores em 23 para 23,9% de participação em 24, ou seja, quase 1 quilo de cada 4 quilos comercializados no mundo devem sair do Brasil. Agora, o que chama atenção... Pois não, desculpa. O que chama um pouquinho atenção... menos que isso. Um pouquinho menos, né? O que chama atenção é que o preço do boi gordo ele recuou praticamente no mundo todo, né? Nós tínhamos a Austrália aí que batia acima dos $100 por arroba, agora está em torno de 39, 40, 39, 60, abaixo dos $40 por arroba, sendo que o Brasil está em torno de 48 dólares por arroba, né? Estados Unidos ainda subiram, mas a carne bovina no mundo ela está tendo uma pressão da oferta. Por que está diminuindo esse preço, pelo que a gente vê, global, Iberville? Braga, pensando, vamos dizer, na China, nossa carne enviada à China, a China já teve uma recomposição do rebanho de suínos lá, inclusive os preços estão em patamares pré-peste suína africana, então isso ajuda a pressionar um pouco, porque diminuiu aquela lacuna, aquele vácuo de oferta de carne, que foi o que colocou a nossa carne no mercado chinês, e agora a gente tem observado um gosto do chinês pela carne bovina, que é muito bom. Mas esse início foi por questão de preço. O preço da carne suína foi para as alturas e a carne bovina começou a ser mais consumida lá. Quando a gente pega a Austrália está num cenário de ciclo pecuário de mais oferta. Então, eles estão com preços em queda. Os Estados Unidos estão num momento justamente oposto. Eles estão com menor rebanho desde 1960, pelo menos. Agora, no início de 2024, a projeção é que o rebanho deles seja o menor desde 1960, que é a série histórica do USDA. Eles vão começar o ano ali com 87,6 milhões de cabeças, segundo o próprio órgão americano. Então, isso deve manter o preço deles em alta. Até houve uma certa acomodação de preços nas últimas semanas, mas a gente está falando ainda de um patamar elevado. E isso acaba afetando ali o balanço de carne, por exemplo, dos Estados Unidos, que em 2024 a expectativa é que importe mais carne do que exporte. Então, em 23 isso já aconteceu, e para o ano que vem a expectativa é isso também. Eles devem se tornar ou se manter como importadores líquidos de carne. Lembrando que eles são os maiores produtores de carne bovina do mundo.
Então, quando a gente sai pondo observando alguns detalhes assim, a gente tem essa conjuntura internacional. E aí, voltando no preço, que eu comecei a falar, acabei dando uma passeada aí pelos nossos concorrentes, mas essa pressão do nosso principal comprador, ela é muito relevante. A China sabe que a gente está com um momento de mais oferta aqui, abatendo 11% mais de janeiro a setembro, e eles têm um cenário com possibilidade de compra na Austrália também, um cenário de mais tranquilidade, pressiona as cotações. E ainda assim, a gente não trabalhou com uma relação carne exportada versus boi das piores nesse ano. Então, se a gente pegar aí o que aconteceu nos últimos 24, 36 meses, a gente não está nas piores relações para o frigorífico, pensando preço que ele paga pelo boi versus carne que ele vende. Por que isso? Porque o boi caiu muito. Então, o boi cedeu muito e isso compensou essa queda da carne exportada em diversas situações, praticamente em todas as situações. Bom, e eu aproveitando, né, explorando em pleno período de festas, né, eu queria só, antes de encerrar contigo, só falar sobre essa questão da concorrência da carne vermelha, proteína animal, bovina, com as demais concorrentes, né? Quando a gente fala carne de frango, a de suínos, né, como se fossem concorrentes direto, né? Mas sempre tem uma comparação nesse sentido. Quem é que está tendo a maior demanda nesse momento? Ainda há competitividade da carne vermelha, da proteína bovina, da carne de bovinos ou não? Praga, no meio do ano, mais ou menos, a gente teve uma pressão muito forte da relação entre carne bovina e carne de frango. Uma pressão que eu digo a distância entre elas estava maior. Então, isso afetou também, ajudou naquela dificuldade de escoamento que a gente tinha para carne bovina lá na ponta final. Porque a dona de casa chegava e a diferença estava historicamente grande. Nos últimos meses, e agora na reta final de 2023, a gente observou uma melhoria da relação para o lado da carne bovina. Ou seja, a carne de frango se aproximou do preço da carne bovina e isso deu mais competitividade, tem colaborado com esse escoamento. Inclusive, agora em novembro, foi a primeira valorização no varejo da média dos cortes de carne bovina desse ano. Então, a gente teve em 1 ou 2 meses, um 0,1% de média de valorização, mas agora em novembro, segundo o IPCA, foi a primeira valorização de maneira mais certa mesmo do que próxima de zero ali. Eu não estou com o número aqui, mas foi mais relevante, foi acima de 1 e pouco%, se não me engano. Bom, tradicionalmente nesse período do ano aumenta o consumo de aves e carne suína, né, principalmente agora para o Natal e também na virada do ano, carne suína, churrascos, né, confraternizações. A expectativa do comércio varejista de escoar pelo menos parte dos estoques. Isso a gente tem só um balanço no comecinho do ano, né? Esse balanço ele acaba acontecendo de maneira mais correta, mais assertiva no início do ano, mas a gente teve, nesses últimos dados aí do IPCA, por exemplo, uma alta importante do próprio filé mignon. E quando a gente considera o filé mignon, quando a gente avalia o filé mignon, ele é uma das carnes que tem a maior elasticidade de renda. O que isso significa? Que a variação de renda, ela afeta ele o consumo de filé de uma maneira muito direta. E se ele teve possibilidade, se o varejo conseguiu colocar mais preço nesse filé, provavelmente a gente está com um cenário interessante para escoamento desses cortes de maior valor agregado, o que normalmente ocorre no final do ano. Mas essa alta forte, ela é um bom indicativo de a gente talvez ter um final de ano interessante aí quando os números vierem oficialmente. A própria Confederação Nacional do Comércio fez uma pesquisa sobre a destinação do 13º salário das famílias e depois de alguns anos com a principal destinação do 13º indo para pagar contas, esse ano a expectativa é que a maior parte do 13º seja para consumo. A projeção é que alguma coisa, se eu não estou me enganado aqui, alguma coisa em torno de 17 bilhões devem ser destinados ao varejo de alimentos, na verdade, ao setor de hipermercados. E isso pode colaborar um pouco, deve ter colaborado aí com esse escoamento que a gente tem observado nesse final de ano.
Tá certo. Iberville Neto, quero agradecer a tua participação, desejar mais uma vez um Feliz Natal, você, tua família, que seja 2024 repleto de bons resultados, muito trabalho, muita saúde, né, a todos os seus, e que a gente possa ter pelo menos uma expectativa positiva com relação aos resultados, né, desse ano de 2024, principalmente na pecuária, e que tuas palestras Brasil afora sejam cada vez mais requisitadas. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Braga, agradeço a parceria, desejo tudo em dobro e um abraço a todos. Um Feliz Natal, um feliz final de ano para todos nós aí. Um abraço. Até mais, obrigado. Bom, por aqui nós ficamos com essa entrevista, logo mais voltamos com outras informações. Continue conosco, lembro que todas as informações estão disponíveis nos canais oficiais do Tempo e Dinheiro. Vai lá, curta, comente, compartilhe, faça parte do clube de assinantes do TID.